arquitetura interessa muito as pessoas porque ela conta a história das civilizações. Quando a gente quer saber o que acontece de tempos em tempos, é só a gente olhar para uma construção. Isso é mágico. Então, a Bianca, o que falar, né? Ela de criança, ela sempre foi uma criança muito calma, muito na dela e muito quieta. A gente sempre até falou que em questão de ela estar sempre no meio de adulto, talvez isso que fazia com que ela tivesse um mundinho mágico dela, né? Se ela ganhasse um caderno e um lápis, não precisava presente melhor. Eu sempre fui muito, assim, vidrado em cultura pop, tipo assim, gibi. Eu era colecionador de gibi e eu adorava desenhar, tipo, naves espaciais. Eu era viciado a pegar uma nave do Star Wars e desenhar e fazer os detalhezinhos. E ela olhava aquilo com interesse, sabe? Ela gostava, mas nunca imaginei que aquilo fosse talvez uma fonte de inspiração. Mas ela sempre gostou de ver esses meus desenhos. Me lembro uma vez que ela estudava lá no Maria Auxiliadora, em Rio do Sul, no pré, e eles tiveram um evento que era para ela ir assistir uma peça de teatro. E depois eles tinham que observar bem para daí desenhar, fazer o desenho do que eles viram. E ela fez tão perfeito, ela sempre foi muito observadora, e ela fez tão perfeito que a prof, quando viu, ela disse: por que tem esses anjos no teu desenho? Ela disse: porque tem lá. Daí ela disse: mas não tem esses anjos, não tinha anjo nessa peça. E daí a Bianca disse: não, tem lá. Daí a prof foi lá ver, pensa só, a prof nunca tinha reparado que em cima do palco tinha os dois anjos. E a Bianca observou e pôs no papel. Isso chamou muita atenção da prof, sabe? Eu lembro que ela até me disse: ó, esse desenho eu não vou te dar, vai ficar comigo. Os meus pais têm uma veia artística incrível. A minha mãe é artesã, né, e ela tem uma sensibilidade extrema com as pessoas. E o meu pai é vendedor, mas ele ama arte, música, cinema e ele desenha muito bem. Então, quando eu cheguei e falei: eu quero fazer arquitetura, eles me apoiaram muito. Até que ela decidiu ser arquiteta, porque ela às vezes dizia: o que eu vou fazer? E daí a gente sempre foi assim: você tem que saber o caminho que você vai, porque não adianta, eu posso dizer para ela, você faz direito e ela ser uma profissional infeliz, né? Ou você faz isso ou faz aquilo. Mas eu sempre deixei correr bem na tranquila o que ela queria para ela, né? Então, tanto que quando ela disse: eu vou fazer arquitetura, eu fiquei super contente. Mas a gente não tem noção do que é isso tudo, né? Eu comecei a pensar sobre arquitetura quando eu era adolescente. Eu estava vivendo uma transição, né, dessa parte artística que eu queria e do que eu realmente tinha que fazer. Então, quando eu descobri a arquitetura, eu vi ela como uma expressão. Eu pensava: eu quero fazer construções que vão marcar o tempo, e eu mergulhei de cabeça nisso. Então, logo que eu comecei a faculdade, eu já quis trabalhar na área. Então, eu trabalhei com diversos profissionais, eu trabalhei com móveis sob medida, eu trabalhei em prefeituras, e isso fez com que eu conhecesse muitas pessoas. Pessoas que viraram meus clientes depois e que são meus clientes até hoje. Como eu era muito metida, eu queria aprender sobre arquitetura, eu queria aprender sobre pessoas, então eu estava fascinada por isso. E essa era a essência, e é a essência até hoje. Eu tenho certeza que esse caminho foi muito importante porque me adiantou boa parte do processo. O Ivan, ele me ensinou o lado empreendedor que eu queria ter. Então ele me deu um direcionamento, ele me ensinou o caminho para hoje eu conseguir abrir o escritório. Então ele foi muito importante em todo esse processo. Eu estou muito orgulhoso dela, né? Para mim, aquilo, sempre toda vez que eu ouço alguma conquista dela, aquilo me emociona, né? A partir do momento que ela começou na arquitetura e que a gente viu o desenvolvimento dela, eu não sei, eu já visualizava ela no espaço dela. Se pedir para ela, ela vai confirmar isso, que eu dizia assim: filha, eu te vejo dentro de um escritório com pessoas trabalhando para ti e de uma forma tão grandiosa que eu tenho certeza que tu vai ser sucesso total. Então, assim, pela pessoa que ela é, pela determinação que ela tem, eu tenho certeza de que esse sucesso todo é merecedor porque ela faz para acontecer.
A gente montou um time que ama tanto a arquitetura que está disposto a fazer o melhor possível para que ela aconteça. Quando a gente termina a faculdade, vem aquele sentimento de agora é o momento. Eu queria me envolver em algo maior, então eu me cobrava para isso. Os meus pais, o Ivan, meus amigos, familiares foram muito importantes porque eles sempre me deram muito incentivo. Eu já tinha um bom volume de projetos quando eu me formei, mas eu senti ainda que eu precisava passar aquilo que eu penso sobre arquitetura para frente. E eu comecei a pensar, preciso de profissionais incríveis junto comigo. E quando eu tive essa percepção, as coisas começaram a acontecer de forma muito rápida. Aí veio a Jaque, daí veio a Jéssica, aí veio a Camila e daí veio a Jaque. E a gente montou um time que ama tanto a arquitetura que está disposto a fazer o melhor possível para que ela aconteça. A gente sempre foi amiga, desde muito pequenininha. Quem conhece ela na vida, no dia a dia, sabe que ela é muito brincalhona, muito extrovertida demais, assim. Mas quando fala em trabalho, o olho dela chega a mudar de cor até. Todo mundo gosta do que faz, todo mundo compartilha ideias novas, sabe? Outros projetos. Porque a gente tem também muita vontade de ir além, sabe? Não é só a questão de ser reconhecida somente pelo trabalho. A gente quer deixar uma marca na vida das pessoas. Nós entramos na sala que era aqui na Curtschering no dia 2 de dezembro de 2019. Uma sala que não tinha infraestrutura que a gente precisava. A gente não tinha mesa, então eu trouxe uma da casa da minha mãe. Tinha uma mesa que estava lá, que era da sala, que a gente utilizou também, para poder começar. E a gente começou assim. E as coisas foram indo, eu fui comprando algumas coisinhas. Mas, gente, a sala, eu fiquei 1 ano e pouquinho ali. Sempre foi assim. E as coisas foram acontecendo. 2020, porque a gente entrou em dezembro de 2019, foi um ano que, assim, foi muito desafiador. Porque foi a transição de, eu tava aprendendo a ser uma arquiteta, agora eu vou ser uma empreendedora. Ano passado foi muito de aprender essa parte de empreendedorismo. Eu ainda estou aprendendo, né? Mas esse ano, a gente realmente foi com tudo. Quando eu era criança, eu era bem introspectiva, mas muito imaginativa. Eu gostava de criar várias histórias e eu vivia no mundo da minha cabeça. E eu acabava expressando tudo isso de forma artística. Hoje em dia, eu vejo que eu faço a mesma coisa quando eu estou fazendo um projeto. Porque quando eu estou criando para alguém, eu estou imaginando a história dessa pessoa dentro da minha cabeça. As pessoas não compreendem isso porque faz parte do cotidiano delas. Mas toda vez que alguém abre um armário de uma cozinha, pega uma xícara, coloca na mesa, puxa a cadeira e senta, isso já foi criado na minha cabeça antes. Porque eu imagino essa situação acontecendo quando eu estou fazendo um projeto. É assim que eu conto a história das pessoas. E isso é muito importante para mim. Cada projeto tem uma demanda, então a gente precisa atender essa demanda. Mas para que esse trabalho aconteça da melhor forma possível, a gente setorizou todo o escritório. Então o cliente, ele entende que ele precisa passar por diversas etapas. E essas etapas, eu tô com ele até o fim. Então a gente passa desde a parte de conhecer esse cliente, de saber aquilo que ele quer, conhecer esse espaço, até a parte de criação, onde a gente interpreta tudo isso. Depois a gente vai para a especificação de todos os materiais que a gente pensou para esse espaço e a gente vai para a execução de obra, que é onde a gente faz tudo realmente acontecer. Gente, eles são pessoas muito organizadas. Esse é um momento, então, onde todas nós nos reunimos e fazemos a leitura do questionário. Esse questionário, ele analisa o comportamento das pessoas nas suas rotinas. E quando o cliente passa isso para nós,
a gente vai recriando a rotina dele dentro da nossa cabeça. E a gente vai pensando então nas melhores possibilidades para essa vivência do cliente. A gente pensa então nas cores, nos materiais, nas texturas e a linha de design que a gente vai seguir. Nós reunimos então as amostras de vários materiais e a gente vai analisando se esses materiais conversam dentro daquilo que o cliente passou para a gente. E assim então a gente cria o conceito de cada projeto. Depois que a gente faz a escolha dos materiais, a gente parte para a criação. Nessa etapa, nós traduzimos esse projeto com base nos nossos estudos sobre o local. Então, vamos desenhando e criando as soluções. É um quebra-cabeça. A gente vai testando todas as possibilidades para encontrar a melhor forma para o projeto acontecer. Após a aprovação do cliente, é pego a apresentação do projeto, que é onde reflete a obra finalizada. A partir disso aí, a gente pega e faz o detalhamento. O que seria o detalhamento? Essa etapa, ela é praticamente o manual da obra, pois ali vai estar as dimensões, o tipo de acabamento, então vai ser muito mais fácil para a marmoraria, para o marceneiro, para o azulejista. É nessa parte que a parte criativa, ela fica técnica, de fato. É a partir desses detalhamentos que a gente consegue fazer orçamento de obra, e também é essa parte de detalhamento que vai para a obra, para o profissional conseguir executar aquilo que a gente criou. Por mais que a gente planeje a obra toda certinha, a gente tem um script para seguir, mas nem sempre acontece dessa forma, porque existem imprevistos. Então, por isso a importância de ter um profissional que saiba orientar quando alguma coisa sair do roteiro. Se surge algum problema, e surge, sempre vai surgir, isso é inevitável, mas a gente sempre está ali para solucionar. Por isso que essa parte de organização ela é tão importante quanto a parte criativa, porque é o conjunto de informações e técnicas que a gente tem que concretizam o sonho do cliente. A arquitetura envolve sim a parte técnica, que dá base, que dimensiona, que constrói, mas para mim o que me dá brilho nos olhos é saber que a arquitetura é completamente direcionada pelo comportamento humano, porque ela é reflexo dos desejos, dos sonhos, da vida, da imagem das pessoas. Quando a gente se conheceu, ela era recém-formada, né? Então ela tinha ela trabalhava ainda com marcenaria e dela tinha um pouquinho de medo de empreender, de buscar um espaço dela, né? Cheguei para ela e falei, olha, deixar de ser arquiteta você não vai, então não custa nada arriscar, né? Eu sonhava há muito tempo, né? Tanto que já fazia mais de 7 anos que eu tentei fazer o sushi em Getúlio, na época não deu. E agora era a hora, né? Então procurei a Bianca, procurei o escritório dela e elas conseguiram entender, conseguiram visualizar tudo que eu queria que tivesse nesse projeto e elas conseguiram, de fato, fazer um projeto fora da caixa, que era o que a gente esperava, né? Então, na verdade, superou as expectativas, né? Tanto minha quanto de quem vem aqui conhecer e não tem nem palavras, né, para mensurar a gratidão. O resultado que deu aqui foi fora da caixa, né? Fora do comum. Quando surgiu a ideia de fazer uma reforma na Lojas Nel e ampliação, a gente verificou vários profissionais, né? E um deles foi a Bia Kestrin, né? Então, quando ela apresentou o projeto pra gente, apresentou a proposta, né? A gente já viu que era como o escritório dela, um escritório completo, né? Já sentimos que bateu a ideia com o que a gente queria, com o que ela trouxe pra gente. E depois a gente só teve surpresa, surpreendeu do lado bom, né? A equipe dela é uma equipe tão atenciosa, que tá sempre em cima, estava junto com a gente, acompanhando os pedreiros, acompanhando o pintor, acompanhando para fazer a instalação de tudo. A gente sentiu que na Lojas Nel tinha muito do escritório da Bia, né? Porque a Bia, ela não só vendeu um projeto, na verdade, ela realizou o sonho da nossa equipe, sabe? Indiferente de orçamento, indiferente de qualquer coisa,
ela mostrou que era possível a gente realizar. Então, hoje a gente sente tanto na diferença do faturamento, a crescente todo mês, devido a essa reforma, né? Devido a essa parceria que foi de muito sucesso. Esse ambiente antes era uma cozinha completamente diferente, ela era separada do restante da casa. A nossa proposta aqui foi justamente fazer com que ela fizesse parte do restante da casa. Então a gente integrou ela com a sala de estar e a sala de jantar e a gente conseguiu um conceito muito mais aberto, muito mais aconchegante. Porque a gente sabe que antigamente o conceito das casas era cada ambiente era uma salinha fechada e hoje a gente tem essa proposta muito mais aberta porque a gente quer que as pessoas convivam, a gente quer poder estar utilizando todos juntos o mesmo espaço. Então com essa abertura que a gente fez nesse espaço, com essa ampliação, a gente tem um ambiente muito mais leve, muito mais gostoso e essa família agora utiliza muito mais e pode receber com muito mais conforto. Uma característica muito forte desse tipo de design que a gente adora utilizar nos projetos é justamente utilizar a sofisticação com o conforto. Aqui a gente colocou essas molduras na porta que elas deixam o espaço muito mais aconchegante, muito mais sofisticado. E uma coisa que a gente gosta muito de fazer também é trabalhar com os puxadores parafusados. Eles são sempre a joia do móvel. Então aqui a gente trabalhou com um dourado bem personalizado porque essa família queria algo bem especial. A gente quis trabalhar com linhas mais finas, então pra gente não ter aquele aspecto engrossado de prateleira, porque assim, é uma cristaleira parece, né? Então a gente quis trabalhar com uma linha mais fina, só que também a gente precisaria estruturação para essa cristaleira, né? Já que a gente vai ter um pouco de peso por conta dos copos e tal. Então a gente tem aqui ela começando bem fininha e por dentro a gente chanfrou ela e engrossou um pouquinho mais para que a gente tenha a estruturação, mas não perca a linha de design. Esse foi um projeto muito especial, onde a gente teve a oportunidade de transformar um espaço em um supermercado de bairro. Mas ele não é um mercado de bairro convencional. A gente trouxe várias características bem imponentes para esse espaço, né? Então a gente quis realmente dar uma cara de feira para ele, então a gente tem elementos como pallets, né? A gente rebaixou o teto no sentido de pintar ele mais escuro para dar essa sensação de ser mais aconchegante, para que as pessoas que viessem até o mercado pudessem ter uma experiência diferente, né? Na compra do dia a dia, na sua rotina num geral. A ideia de colocar uma tenda no mercado foi justamente para a gente trazer essa experiência para o cliente. Ele está no mercado de bairro, no mercado pequeno, porém é um mercado diferenciado. Como o pé direito desse espaço é mais alto e a gente não queria que a pessoa entrasse aqui e se sentisse perdida, a gente pintou esse teto de preto para dar uma sensação de rebaixamento, né, de forro. Porque a gente queria que a pessoa se sentisse acolhida aqui dentro. Já que é um formato menor de mercado, né, já que ele é um mercado de bairro, então a gente queria que a pessoa se sentisse super confortável. A iluminação que a gente fez aqui também é uma iluminação mais quente, que lembra mais a característica de casa. Então a pessoa se sente realmente mais confortável dentro desse espaço. Um dos materiais que criaram o conceito do design desse mercado são justamente os pallets, onde a gente pôde utilizar eles de uma forma mais alegre. Então a gente colocou como elementos, né, aqui nessa parte,
mais alta, a gente também fez esses elementos que sobressaem o teto. Então a gente consegue brincar com as formas e fazer com que isso tenha uma sensação muito gostosa de fato, o mercado de bairro. Oi, tudo bem? Agora eu vou chegar em casa. Essa aí vai pro make-off. Pra série da... A arquitetura envolve sim a parte técnica. Quem vê o vídeo assim não sabe o que a gente passou. Sabe aquele dia que você não deveria ter saído de casa? Então, foi esse dia aqui. Daí a gente vai gravar hoje, né, os vídeos externos. Daí olha só, gente. Saiu energia. Hoje em dia eu me pego fazendo... Vai dar boca. Pode falar um pouquinho mais alto também. Não é pra ser hoje, né? A última vez que nós estivemos juntas, tinha vários pássaros berrando no fundo e pessoas fazendo shh. A gente tentou, né? Não deu, não acontece, né? Assim como na obra dá problema, na gravação também. Teve posse desses dois projetos, mas eu acho que tem muito sim. Gasgou? Eita, criatura, dá 3 tapas nas costas. Tô segurando aqui pra não gasgar no meio. Isso eu sei que tu vai cortar, por isso que a gente vai... Da imagem das pessoas. Isso é arquitetura pra mim. E a gente montou um time que ama tanto a arquitetura que está disposto a fazer o melhor possível para que ela aconteça. Eu vou chorar. A gente fica até emocionada. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Tem sim, eu paguei a maquiagem. Corta isso. Deixa eu secar. Sim, pode ficar à vontade. Não tô com a cara vermelha agora? Não, isso ela corta, porque senão ela é uma mulher morta. Eu era muito metida, eu queria aprender, eu queria saber sobre arquitetura, eu queria saber... Desculpa. Eu era muito metida. Os profissionais, os fornecedores... Peraí, eu vou conseguir. Vai dar bom. É um momento onde todas nós nos reunimos. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Acontecer, né? Agora vai. Vai dar bom. Para encontrar a melhor forma para o projeto acontecer. Todas as etapas e processo. O projeto é flat. Cara, eu faço isso todo dia, por que eu não consigo falar o que eu faço? Meu, é tão fácil, né, cara? Eu só espero que não passe no vídeo, mas...